Olá, vamos resolver um problema envolvendo o teorema dos resíduos. Mais especificamente, calcule a integral desta função exponencial de menos 1 sobre z, multiplicando seno de 1 sobre z, ao longo de um caminho fechado, onde esse caminho fechado é a circunferência, né, de raio 1. Né? Então, conjunto dos pontos no plano complexo, cujo módulo desses números é igual a 1. Isso sabemos que é uma circunferência de raio 1 orientada positivamente. Ou seja, é esse caminho aqui e aqui raio 1. Não está escrito mais, entende-se, né? Pois bem, então para usar o teorema dos resíduos aqui, tá? Então essa integral aqui, ela é igual a 2πi, a soma dos resíduos desta função aqui, tá? Ao longo dos pontos singulares, né? Os pontos singulares isolados, claro, né? Da função dentro desta minha circunferência. Tá? Então eu tenho que ver, então dada essa função aqui, quais os pontos singulares que estão dentro desta circunferência. Pois bem, a função exponencial de menos 1 sobre z, seno de 1 sobre z, tem apenas um ponto singular, que é o ponto z igual a zero, justamente porque 1 sobre z, veja, o primeiro mandamento da matemática, como eu gosto de falar, é não dividirás por zero. Né? Então, aqui eu não posso ter o z igual a zero, então tem que excluir isso aqui, ele é um ponto singular. Né? Então, esse é o único que eu tenho, porque, tirando isso, para pontos na parte finita, né, do plano complexo, tanto exponencial como seno são funções analíticas. Então, é o produto de duas funções analíticas, então vai ser uma função analítica, exceto, como eu falei, no ponto onde eu estou dividindo aqui por z igual a zero. Né? Bom, pois bem, então, tem um ponto singular, o que eu preciso fazer é encontrar qual é o resíduo disso. Né? Bom, então para fazer isso eu preciso escrever aqui a expressão, né, para isso aqui, para essa função em termos de uma série. Porque, antes de mais nada, eu preciso saber qual é a ordem, né, desse ponto singular, caso seja um polo. Né? Pode ser que não seja, pode ser uma singularidade essencial. Vamos ver o que acontece aqui. Ó. Exponencial de menos 1 sobre z. Então, exponencial de um argumento é o argumento elevado a n sobre n fatorial. Então, essa expressão para exponencial de menos 1 sobre z. Então, é 1 menos 1 sobre z mais 1 sobre 2 fatorial z ao quadrado e assim por diante. Todas potências negativas de z. Para seno de 1 sobre z, veja, seno de um argumento é menos 1 sobre n, o argumento elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1 fatorial. Então, aqui também, notem, todas potências negativas. Então, a primeira, para n igual a 0, 1 sobre z, depois menos 1 sobre z a 3, 3 fatorial e assim por diante. Tá? Então, são essas duas séries. O que eu tenho que fazer? Multiplicar as duas. Então, f de z, essa exponencial aqui, é o produto desta aqui, tá? Desta série vezes essa outra. Eu não preciso aqui, né, pegar e calcular, encontrar a série inteira aqui. Tá? Eu preciso, lembre-se, eu quero calcular aqui o resíduo. Né? Mas vamos olhar o que nós temos aqui. Olha. Quando esse 1 aqui multiplica toda essa série, eu tenho, olha, potencial 1 sobre z, depois 1 sobre z ao cubo, 1 sobre z à quinta, 1 sobre z à sétima e assim por diante. O próximo termo, 1 sobre z, multiplicando esse 1 sobre z aqui, vai me dar 1 sobre z quadrado. Aqui 1 sobre z à quarta, 1 sobre z à quinta, z à sexta, desculpa. Ó, essa aqui, esse vezes esse, 1 sobre z à oitava. Esse aqui com esse, 1 sobre z ao cubo, 1 sobre z à quinta. Esse vezes esse, 1 sobre z à sétima, e assim vai. Esse com esse, 1 sobre z à quarta. Esse com esse, 1 sobre z à sexta, e assim por diante. Então vejam, a menor potência que eu tenho aqui é justamente quando esse 1 multiplica esse 1 sobre z. É 1 sobre z. Depois eu vou ter termos, né? Aqui, quando esse 1 multiplica são potências ímpares, então depois do 1 sobre z é 1 sobre z ao cubo, mas tem o z quadrado, que vem, olha, desse 1 sobre z com esse 1 sobre z aqui. Depois vai ter z à quarta e assim por diante. Esse aqui, ó, z ao cubo com esse z aqui também vai dar z à quarta. Enfim, o primeiro termo vai ser 1 sobre z, depois eu vou ter um termo 1 como z quadrado, depois eu vou ter, ó, esse 1 com esse z ao cubo, esse z ao quadrado com esse z aqui vai me dar um termo z ao cubo e assim por diante. Tá? E o que acontece é que eu tenho, então, como eu falei, 1 sobre z quadrado, o termo z ao cubo, e aqui não termina isso, são potências aqui negativas aqui também, né? Então essa série é uma série infinita de potências negativas. Note uma coisa, aqui não é um erro, não, né? O 1 sobre z à quarta, por um acaso, dos números em questão, esse termo, tá? Quando você pega esse termo, olha, aqui eu tenho 1 sobre... Não, esse termo aqui, 1 sobre z com esse z ao cubo, vai me dar 1 sobre 3 fatorial. Esse z quadrado aqui, né, esse aqui, ó, esse z a 3 aqui, ó, com esse z, vai me dar o z à quarta. Mas olha,
menos com esse menos me dá mais 1 sobre 3 fatorial. Esse com esse, menos 1 sobre 3 fatorial. Né? Como se z é a quarta. Quer dizer, o termo em z a quarta da potência 1 sobre z a quarta é 1 sobre 3 fatorial menos 1 sobre 3 fatorial. Então ele cancela. Então não tem. Tá? Então, falando, por acaso não existe o termo em 1 sobre z a quarta. Mas depois tem aqui o z a quinta, z a sexta e assim por diante. Tá? É uma série infinita. Ora, como é uma série infinita, isso não é um polo. Isso é o que a gente chama de uma singularidade essencial. Tá? Então z igual a zero é uma singularidade essencial. E, só que, para efeitos de definição do resíduo, tá, o problema é que a singularidade essencial, aquela fórmula que a gente chegou a ver num exemplo já aqui, ela não vale. Aqui, para a gente determinar qual é o resíduo, a gente precisa do método da inspeção. Quer dizer, chega aqui, olhar e ver qual é o coeficiente de 1 sobre z. E o coeficiente de 1 sobre z é 1. Né? Então, por inspeção, né, o coeficiente é 1, então esse é o resíduo desta função, tá, em z igual a 0. Portanto, usando o teorema dos resíduos, isso é 2πi vezes 1. Ou seja, 2πi, que é o resultado que a gente estava procurando. É isso.